Meus irmãos, eu gostaria também de ler uma palavra para vocês, lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Como eu disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Queridos, vejam bem, depois de 40 anos preparando e guiando o povo pelo deserto, depois de enfrentar inúmeros desafios, inimigos poderosos, crises internas, a palavra do Senhor diz que Moisés morreu. E a Bíblia vai além ainda quando diz que Moisés, antes da sua morte, ele viu a terra prometida, a terra que o Senhor tinha prometido dar a Abraão, a Isaque, a Jacó, os seus descendentes, a Moisés, a todos os filhos de Israel. E Moisés, ele viu a terra, mas ele não pôde entrar nela. Essa missão coube a Josué, que assumiu o seu lugar. E a Bíblia também fala que Josué, ele assume o povo num momento extremamente difícil. Era um momento onde o povo estava sofrendo a morte recente de Moisés, o povo disperso em algumas situações, e Josué tinha um grande desafio pela frente. Ele deveria unir o povo e comandar o povo nas conquistas das cidades que ficavam na terra prometida. E é interessante que Josué, ele sabia das suas limitações. Josué era um personagem, uma pessoa, né, que não tinha o mesmo carisma que Moisés. Ele não possuía as mesmas habilidades de liderança que Moisés tinha, o mesmo conhecimento que Moisés tinha de estratégias de guerra, de defesa. Josué não tinha a mesma intimidade que Moisés tinha com o Senhor, de ouvir Deus falar da maneira como Moisés ouvia. Mas Josué tinha algo importante, e esse algo fez a diferença na sua vida. Josué era uma pessoa chamada, escolhida por Deus. Então vejam que lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 3, a palavra diz que foi Deus quem escolheu Josué para ser o novo comandante do povo no lugar de Moisés. Então, assim que Moisés morre em meio a toda aquela crise política que se estabeleceu, Deus fala com Josué. E esse é o ponto principal da palavra que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Ontem, pela madrugada, para ser mais preciso, eram 2h20 da manhã quando eu me despertei, e às vezes eu desperto de madrugada e oro ao Senhor e peço a Deus que me dê uma palavra. E ontem de madrugada, quando eu me despertei, a palavra que veio ao meu coração foi esta palavra de Josué capítulo 1, versículo 3, que diz que em todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus estava reafirmando para Josué a promessa que ele tinha feito desde os tempos de Abraão. Desde os tempos em que Deus chamou Abraão para sair da casa de seus pais, da sua parentela, essa promessa foi reafirmada a Isaque, a Jacó, a José e também agora a Moisés e Josué. Então, embora muitas gerações tenham passado, a promessa de Deus continuava em pé sobre a nação israelita. E há 3 lições que nós podemos extrair deste pequeno versículo que acabamos de ler, que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, anote aí para você não esquecer. Deus, ele não esquece das suas promessas. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19,
diz que Deus não é como os homens que mentem. Deus não é como os filhos dos homens, como o ser humano que muda de ideia, que se arrepende, que volta atrás. A palavra do Senhor diz assim que quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Então a primeira lição que eu tiro desta palavra é que Deus, ele não esquece das suas promessas. E era isto que ele estava dizendo para Josué. Talvez Josué estivesse um pouco receoso, temeroso, diante da situação com a morte de Moisés. Mas o Senhor estava dizendo para ele, Josué, as minhas promessas continuam em pé. E eu quero dizer para você, nesta noite, dizer para a tua família, que as promessas de Deus continuam valendo sobre você. Segundo, é que a promessa de Deus, ela é do tamanho que podemos alcançar. Como assim, pastor? Vejam bem, não é Deus que promete e depois não cumpre. Não é Deus que promete e depois limita a sua promessa. Somos nós. Olha o que o Senhor falou para Josué. Josué, todo lugar que pisar a planta de vosso pé. O que Deus estava dizendo para ele? Olha, Josué, está vendo toda essa terra? O Senhor, no versículo 4, ele apresenta para ele uma limitação bem distante do lugar onde Josué estava e diz, olha, você pode pisar até tal lugar, porque tudo isso eu vou te dar. Mas aí eu fico imaginando, se Josué não atentasse para a voz do Senhor e tivesse dito ao povo, olha pessoal, vamos ficar por aqui mesmo. Aqui tá bom. Aquela terra lá que Deus prometeu é perigosa. Tem gigantes, tem inimigos poderosos. Nós não podemos vencê-los. E se Josué tivesse desistido e parado no meio do caminho? Quantas pessoas que acabam limitando a promessa de Deus na sua vida porque não avança? Deus estava dizendo para Josué, Josué, levanta e sai demarcando a terra. Sai pisando, e aonde você pisar, pisa com a confiança que eu, Senhor, estou te dando esta terra. Deus está dizendo para alguém nesta noite, existem promessas para se cumprir na tua vida. Mas você precisa sair da condição que se encontra hoje e acreditar na palavra do Senhor. Se Deus falou para você avançar, então avance, comece a pisar com confiança no lugar, naquilo que Deus prometeu que vai te dar. E Ele vai cumprir a sua promessa. A pessoa pode ter uma porta aberta diante dela e não entrar, se não avançar. Vejam bem, Deus pode abrir uma porta gigantesca na vida de alguém. Mas se a pessoa não ouvir a palavra do Senhor, e não avançar, e não entrar, as coisas não vão acontecer. Hoje pela manhã, nós estávamos reunidos em oração, e a palavra de meditação nesta jornada de 50 dias de jejum, de oração, de leitura da Bíblia e de evangelização. A meditação diária de hoje foi em Marcos capítulo 5, 27 e 28, que fala sobre uma mulher que estava sofrendo há muito tempo de uma hemorragia. E essa mulher só alcançou a cura, ela só recebeu o milagre na vida dela, porque ela teve a atitude de avançar. Ela viu que Jesus estava se aproximando, mas havia uma multidão cercando Jesus. Mas Jesus era a promessa de cura. Jesus era a promessa de milagre na vida dela. Então, quando ela olha para Jesus, ela tem atitude. Ela não ficou parada ali esperando, quem sabe Jesus passa perto de mim. Quem sabe alguém fala para Jesus. Quem sabe Jesus dá uma olhadinha, aí eu levanto a mão e falo, Jesus, eu estou aqui. Não, ela não ficou esperando. Mas ela foi ao encontro de Jesus.
ela teve a atitude de avançar. Ela teve a atitude de ir ao encontro da bênção. E quando ela vai ao encontro de Jesus, ela também não vai sem direção. Porque às vezes Deus tem promessa na vida de pessoas e elas até avançam, mas avançam na direção contrária, na direção errada, porque não ouvem a palavra do Senhor. Mas esta mulher, ela ouviu a voz do Senhor em seu coração e ela caminhou em direção a Jesus com um propósito. E qual era o propósito dela? De apenas tocar nas vestes de Jesus e ser curado. Deus está abrindo uma grande porta na tua vida hoje. Deus está colocando diante de você uma porta muito grande. Mas existem inimigos, existem barreiras que você precisa vencer. Ah, pastor, como eu vou vencer? Simples, você vai avançar. Você vai em direção à promessa de Deus. O Senhor está contigo. Sabe, a terceira lição que eu aprendo é que Deus falou com Josué para lembrá-lo da promessa que ele tinha feito a Moisés. Olha o que o Senhor disse para ele, como eu disse a Moisés. Ou seja, Deus estava reafirmando para Josué que a promessa continuava valendo. Josué não estava ouvindo algo novo, como você também não está ouvindo algo novo. Você já ouviu muitas vezes pessoas diferentes dizendo para você que você precisa avançar, que você precisa se levantar, que precisa parar de reclamar, de ficar sentado, sabe, como aquele homem que estava ali à beira do tanque de Betesda, que quando Jesus chega perto dele, ele fica reclamando e dizendo, Senhor, olha, não tem ninguém que me leva, não tem ninguém que me ajuda. E Jesus estava do lado dele. Então Josué não estava ouvindo algo novo, você também não está ouvindo algo novo. É uma promessa que você já ouviu, que você já sabe. Josué sabia que Deus tinha prometido. Mas devido ao momento desafiador que ele estava enfrentando, talvez ele tenha ficado com medo. Ei, queridos, o medo não é coisa de Deus. Vejam bem, Deus confirmou a promessa para ele. E mais ainda, o Senhor disse para Josué algumas palavras que eu gostaria também de dizer estas palavras para você e abençoar a tua vida hoje. Olha o que o Senhor disse no versículo 5. Ele fala assim, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés e nunca o abandonarei. Talvez alguém vai dizer assim, mas pastor, houve um momento na história de Josué em que ele e os seus homens sofreram uma derrota diante da cidade de Ai. Sim, é fato que houve um momento de distração ali e Josué e seus homens quase foram vencidos. Mas a palavra do Senhor diz que ele se arrependeu a tempo de ouvir a palavra do Senhor e voltou e derrotou o inimigo. Então, pode ser que nesta caminhada você enfrente alguma situação desafiadora que vai te paralisar por algum momento, que vai fazer você retroceder, dar algum passo por algum momento. Mas em seguida você vai avançar e vai vencer e vai continuar vencendo. O Senhor disse, eu estarei com você, você não será derrotado. Eu nunca o abandonarei. E lá no versículo 9, concluindo esta palavra, o Senhor disse para Josué assim, lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo. Queridos, nesta época que nós estamos vivendo, de grandes desafios, de pandemia, de desemprego, de crises e mais crises, muitas vezes bate aquele desânimo, aquele medo, e uma vontade de não avançar, de ficar parado.
sabe, ficar ali dentro do barquinho esperando que as águas se acalmem. Mas o Senhor disse para Josué e está dizendo para você: não fique desanimada, não tenha medo, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida nesta noite e que você não esqueça de orar ao Senhor e que você não esqueça também de ouvir a voz do Senhor e de caminhar, de seguir em frente em direção à promessa de Deus para a tua vida. Deus é fiel, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Você crê? Ana entrou no templo e orou ao Senhor. E pelo que a Bíblia diz, Ana estava tão angustiada e tão desejosa de ser mãe, de ter um filho, que não saíam palavras de seus lábios, né? A Bíblia diz que ela chorava ali copiosamente diante do Senhor e Deus ouviu a sua oração. O que eu quero dizer com isso para você? Que às vezes aquilo que você deseja diante do Senhor é algo tão profundo, tão íntimo, que você não tem palavras para expressar diante de Deus a sua petição. Porém, a Bíblia fala que o Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas, o Espírito de Deus conhece os nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas necessidades, e Ele intercede por nós. Então, mesmo quando você não tem palavras para orar, para se expressar, saiba que Deus está ouvindo a sua oração. Josué, a Bíblia não fala que Josué ele orou ao Senhor depois que Moisés morreu. Mas a Bíblia demonstra, através da palavra do Senhor a ele, que ele estava muito aflito. Então Deus falou com ele, como nesta noite eu creio que Deus falou com muitas pessoas através das palavras, do louvor que foi cantado, como esta penúltima canção que diz que Deus proverá. Então eu quero neste momento orar com você e ainda que te faltem palavras para orar, apenas coloque o teu coração, as tuas necessidades nas mãos do Senhor. E ouça com atenção esta oração e creia que a bênção de Deus está sobre você, sobre a tua família e sobre as pessoas pelas quais você está orando neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te louvar por esta reunião e pela grandiosa bênção que o Senhor proporcionou a cada um de nós de ouvir a tua palavra, de podermos prestar um culto em tua honra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não rejeita a oração de um coração humilde e quebrantado. E eu creio que nesta hora, enquanto estou orando, Senhor, outras pessoas também estão orando, e muitas, Senhor, com o coração quebrantado, talvez como Ana, que estava angustiada, que não tinha palavras para expressar diante do Senhor, tamanha a sua aflição. Talvez como Josué, que estava com medo dos desafios que estavam diante dele. Talvez como aquela mulher que estava enferma há tantos anos e desejava tanto a cura, o milagre. O Senhor conhece cada pessoa que está orando a Ti neste momento e colocando, Senhor, nas Tuas mãos as suas necessidades e confiando, Senhor, no Teu poder, no poder que cura, no poder que perdoa, no poder que restaura, no poder que liberta, Senhor, das forças opressoras, do maligno, do poder que abre as portas, que opera o milagre e traz a provisão na vida dos teus filhos. O Senhor diz, o Senhor tem aberto uma porta
para muitos neste dia, neste momento, uma porta que ninguém pode fechar, uma porta, Senhor, que trará bênçãos incalculáveis sobre a vida de teu filho. Eu oro, Senhor, neste momento, abençoando todas estas pessoas e pedindo ao Deus da paz, ao Deus de toda consolação, que continue guardando, protegendo, guiando o teu povo em segurança. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, por esta reunião. Obrigado, povo de Deus, que o Senhor abençoe a todos vocês e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o poder do Espírito Santo esteja sempre na tua vida, na tua família. E lembre-se disso, o Senhor está contigo por onde quer que você andar. Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe todos vocês.